Resumo do capítulo 34 do livro Orientação da Criança, de Ellen White. O título é Destruindo o Caráter. Caráter é um conjunto de qualidades boas ou más que distinguem uma pessoa ou um povo. Os maiores responsáveis pelo bom ou mau caráter dos filhos são os pais. Este é o tema principal deste capítulo. A autora afirma que os pais semeiam a ruína dos filhos. Como os pais fazem isso? Ela traz 17 formas de como os pais podem destruir o caráter dos filhos. A primeira forma, ela diz, quando os pais são imprudentes. Imprudente significa descuidados, despropositados. A segunda, quando são tolerantes ou rígidos demais. Ela diz que nenhum desses, nem o tolerante, nem o rígido, segue a orientação bíblica. A terceira, quando deixam de ensinar aos filhos o caminho do Senhor. A quarta, quando são negligentes. Negligentes é o ato de ignorar ou não dar atenção. Ela diz que os filhos necessitam de vigilante cuidado e orientação. A quinta forma é quando os pais não restringem. Milhares de filhos estão crescendo com um caráter deformado, com uma moral frouxa e com pouca educação nos deveres da vida pela falta de orientação e restrição por parte dos pais. A sexta forma, ela diz que quando aceitam o erro, os pais preferem acalmar a própria consciência a subjugar os filhos, por isso se afastam de Deus e não resistem às armadilhas de Satanás. A sétima forma que os pais podem semear a ruína dos filhos é quando eles são transigentes. Observe lá que ela já falou que quando são negligentes, e agora quando são transigentes. Transigente é quando é tolerante demais, quando aceita as coisas sem impor. E ela diz, frequentemente, os pais mimam seus filhos pequenos e são para com eles condescendentes, porque parece mais fácil lidar com eles dessa maneira. É trabalho mais suave deixá-los seguir seu próprio caminho do que barrar as inclinações desgovernadas que se levantam tão fortemente em seu coração. No entanto, essa atitude é covarde. É uma impiedade fugir assim à responsabilidade, pois tempo virá em que esses filhos, cujas inclinações não foram refreadas, se transformarão em vícios absolutos. Trarão vergonha e desgraça sobre si mesmos e a sua família. Saem para a vida ativa sem o preparo para as suas tentações, não sendo suficientemente fortes para suportar perplexidade e dificuldades. Arrebatados, altivos, indisciplinados, procuram submeter outros à sua vontade e, fracassando nisso, consideram-se maltratados pelo mundo e se voltam contra ele. Essa foi a sétima forma, sendo transigente, quando os pais são transigentes com os filhos. A oitava, quando semeiam a vaidade no coração dos filhos. A nona, quando são escravos de adolescentes. Ela diz o seguinte: os filhos vivem para agradar, divertir-se e glorificar a si mesmos. Estes julgam-se inteligentes demais para serem submissos aos pais. O amor ao prazer controla a mente deles, e o egoísmo, o orgulho e a rebelião produzem em sua vida amargos resultados. A décima forma é quando há amor mal orientado. Devido ao amor exagerado que tem pelos filhos, os pais desobedecem a Deus, permitindo aos filhos manterem impulsos errados e retém a instrução e disciplina que Deus lhes ordenou, que dessem. Quando os pais assim desrespeitam os mandamentos de Deus, põem em perigo a sua própria alma e a de seus filhos.
Continuando ainda o 10. A fraqueza em exigir obediência e o falso amor e simpatia. A falsa noção de que é prudente condescender e não restringir constitui um sistema de ensino que entristece os anjos, mas deleita a Satanás, pois traz centenas e milhares de filhos para suas fileiras. É esse o motivo de ele cegar os olhos dos pais, amortecer-lhes as sensibilidades e confundir-lhes a mente. A 11ª forma como os pais podem semear a ruína e destruir os caracteres dos filhos é quando deixam de exigir obediência. Caso as crianças ingratas sejam alimentadas e vestidas, lhes seja permitido andar sem serem corrigidas, serão animadas a continuar em seu mau caminho. 12ª, quando permitem aos filhos seguirem suas próprias ideias. Na sociedade, predomina um sentimento favorável a permitir que eles sigam a natural inclinação do espírito. Julgam os pais que, mediante o satisfazer aos desejos dos filhos e deixá-los seguir as próprias inclinações, podem granjear-lhes o amor. Que erro! As crianças assim mimadas crescem sem restrições aos seus desejos, insubmissas na disposição, egoístas, exigentes e despóticas, um tormento para si mesmas e para os que as cercam. A 13ª é permitindo atitudes erradas. Quer boas, quer más, as lições da infância não são aprendidas em vão. O caráter se desenvolve na juventude, para o bem ou para o mal. Em casa, pode haver louvor e falsa adulação. No mundo, cada um depende de seus próprios méritos. Os pequenos mimados, a quem toda a autoridade da casa cedia, são agora sujeitos diariamente à mortificação por serem obrigados a ceder aos outros. A maioria dessas criaturas mal disciplinadas atravessam a vida sempre em oposição ao mundo, fazendo um fracasso onde deveriam ter alcançado o êxito. A 14ª, ela diz que quando preparam devotos para a sociedade, os filhos não devem ter a mente toda ocupada com as modas e práticas do mundo. 15ª, quando permitem a procura egoísta da felicidade. A 16ª, falta de consagração no lar. Professos pais cristãos deixam de estudar as escrituras em casa. Como podem pais e mães, quando se contentam em alcançar uma norma barata e baixa? A 17ª e última, ela diz quando os pais são desobedientes a Deus. Pais cristãos, milhares de filhos estão perecendo em seus pecados devido à falta dos pais em governar sabiamente seu lar. Fossem os pais obedientes ao guia invisível dos exércitos de Israel, o infeliz estado de coisas que agora existe em muitas famílias não veria. Vou repetir isso aqui. O infeliz estado de coisas que agora existe em muitas famílias não se veria. Essas são as formas de como destruir o caráter dos filhos. O capítulo 34. O próximo capítulo é o 35, que vai falar o contrário disso. Fala sobre como formar um caráter forte. Creio que todos nós queremos aprender como formar o caráter forte dos nossos filhos. É o tema do próximo capítulo do livro Orientação da Criança. É um tema muito importante, como formar um caráter forte, tanto para os filhos como para nós mesmos, porque com esse estudo nós aprendemos a como educar nossos filhos e até mesmo a como nos educar. Espero você no próximo capítulo. Leia antes. Se você não tiver o livro, tem no Google de graça, tem o PDF, você pode baixar. E ler os capítulos, reler e acompanhar comigo aqui. Até o próximo capítulo.